Sim. Alô? Sim, David. Vamos aproximar. Alô? Desculpe, Alguma gente, coisa? eu tinha deixado o meu celular em algum lugar e daí eu me esqueci onde estava, eu tive que sair procurando. Sim, então Perfeito. estou esperando o David. Eu tô aqui, Ok. tô aqui. Agora, podemos começar, né? Eu considero que sim. Ok. Só me manda a tabela dos tempos dos diálogos aí pra eu monitorar. Aí uma coisa, depois do tempo das perguntas vai ser, a gente vai explicar a tese, e daí depois o outro vai explicar a sua tese, e daí um vai explicar a antítese, e o outro vai explicar a antítese ou a contra-réplica. Como? Não percebi. Cada um vai ter 10 minutos para explicar a sua tese, depois Sim, vai ter 5 minutos para responder a tese do outro, a crítica à tese do outro, e depois sim. Perguntas? as perguntas. Cada um com 2 minutos para perguntar e Duas, encerra. duas, três Perfeito. perguntas. Sim, sincero. Sim. Tudo ok? Perfeito. Tá. Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. A paz de Allah esteja sobre todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Desde Noé, passando por Abraão, Moisés, Jesus e até o último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para falar sobre a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, em árabe nós dizemos Allah, em português se diz Deus. Em outra língua também tem um outro nome. Então essa unicidade, sobretudo dentro do Islã e de acordo com a crença islâmica desde tempos remotos, ou seja, desde os tempos de Adão, que a paz esteja com ele, até o profeta Muhammad, todos eles trouxeram aquela mesma mensagem, que é a unificar a Deus. Um Deus único, criador de todas as criaturas, Deus que não tem descendência e nem tem descendentes. Deus que não tem filhos, nem ele foi gerado ou nem ele gerou alguém. Tem um capítulo muito breve no Alcorão
que trata desse versículo. E propriamente se nós vermos certos versículos bíblicos, veremos versículos claros que mostram a unicidade de Deus não ser um trino, ou seja, não ser uma trindade, porque a trindade propriamente vai contra os princípios da unicidade. Como exemplo, em Isaías 46:5, nós vemos: a quem você vai me comparar? Me fazer igual e me comparar para que possamos ser iguais. Ou seja, será que existe alguém igual a Deus? Jamais existe. Portanto, assim também como outros versículos que falam da unicidade de Deus. E outras características, sobretudo quando se fala da trindade, outras partes, Jesus Cristo e Espírito Santo, quando nós vemos como eles comportam, como eles são, vemos que não têm qualidade de serem deuses. Não têm essa qualidade. Jesus não tem qualidade de ser Deus, porque se ele foi, segundo algumas explicações da crença da Trindade, que ele foi gerado, quem foi gerado já não é Deus, porque um Deus não pode ser gerado. Esse é um. Dois, quando nós vemos Jesus falando que o meu Pai é maior que eu, então ele não pode ser Deus, nem pode fazer parte de Deus, nem ter natureza de Deus. Porque se tivesse natureza de Deus, não tinha sentido nenhum de dizer o meu Pai é maior que eu. Outra coisa, algumas pessoas argumentam que não, ele tinha duas naturezas. Mas nós quando vemos o Espírito Santo, quantas naturezas ele tem? Jesus falando, dia e a hora, ninguém sabe, exceto o Pai. Quer dizer, nem o Espírito Santo sabe. Então, quando o Espírito Santo em si não sabe do dia e a hora, por que ele não sabe? A natureza dele não lhe permite, ele não tinha natureza, ele não tem natureza humana, como é alegado na questão de Jesus, que não. Ou seja, uma resposta muito simples é porque ele não é divino. Um ser divino tem que conhecer o todo. Um ser divino não depende do outro. Um ser divino não é autorizado em nada. Não precisa ser autorizado. Mas sim um ser, ou seja, Deus atua e não espera a autoridade de ninguém. Quando nós vemos, Jesus fala, Jesus é filho unigenito do Pai. Ou seja, é o filho unigenito. Unigenito, sim. A palavra unigenito no grego vem, que significa o único filho gerado. Agora, se nós dissermos, como falei há pouco, uma pessoa ou algo que foi gerado não é divino, não é Deus. Porque Deus não precisa de ser gerado para existir. Também nós vimos meu pai é meu pai e é meu Deus. Meu pai e meu Deus é João 20:17. Vemos em Marcos, ele fala meu Deus, Marcos 15:34, meu Deus, porque me abandonaste. Este versículo aqui, meu Deus, porque me abandonaste, será que ele poderia fazer parte da Trindade, ter natureza divina e dizer, Deus, porque me abandonaste? Não tem sentido nenhum. Quando eu
falando em uma parte que eu faço, uma natureza que eu faço parte, uma natureza que eu tenho poderes, uma natureza que ninguém é superior a outro. Ninguém é superior a outro. Não tem necessidade, se realmente todos fôssemos iguais, se realmente todos fôssemos da mesma natureza e igualzinhos, não tinha necessidade de dizer porque me abandonaste. Porque abandono, quando tem mais de uma pessoa, tem várias pessoas que um abandona o outro. Então, a mesma pessoa não abandona a si mesmo, dizendo porque me abandonaste, sobretudo colocando os verbos na segunda pessoa. Porque me abandonaste. Então, assim também como outro versículo que fala o seguinte, Jesus chama Deus de seu Deus várias vezes dentro da Bíblia. Esses versículos provam claramente que Jesus, ou seja, a Trindade, não é como muitos autores afirmam que a Trindade não é bíblico. Ou seja, eles dizem, eu não me lembro do livro que eu li, um livro, parece que, não sei se foi um brasileiro, dizendo o seguinte: a Trindade é difícil de pregar. A Trindade é difícil de pregar. Por que é difícil de pregar? Porque não é um conceito, não é algo bíblico. Ou seja, quando você vai procurar argumentos, fundamentações na Bíblia, você não encontra fundamentações, argumentos sólidos, argumentos explícitos, falando claramente que Deus tem três naturezas, ou Deus divide-se em três pessoas com a mesma natureza. Aliás, dizendo mesmo, todo ser humano é humano, mas todos os humanos, nem dois humanos são iguais. Quando dissemos, então, os três têm a mesma natureza, por isso eles são um, seria um erro. Nós sabemos que hoje no mundo inteiro, cada espécie da sua própria raça, da sua própria natureza, existem várias espécies. E nós nunca dissemos que essas espécies elas são uma espécie. São várias espécies da mesma natureza, mas não impede que elas sejam várias espécies. Como temos bilhões de pessoas no mundo. E todas essas pessoas têm a mesma natureza. Será que diríamos, então, o mundo inteiro só tem uma pessoa só? Não tem só, tem várias pessoas. Como também em outras espécies, onde você encontra naturezas iguais, mas múltiplas pessoas, ou múltiplos números e outras coisas. O que acontece? Quando nós dissemos que, tendo a mesma natureza, mas ramificado com diferentes não sei se diferentes funções, e essas naturezas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque uns são superiores a outros. Uns geraram outros. Uns clamam aos outros. Uns adoram o outro. Se fossem iguais, ou se fossem todos da mesma natureza, estivessem no mesmo nível, não tem necessidade de ninguém adorar o outro, nem de um clamar o outro, e nem de um ser enviado ao outro. Mas sim, os dois, ou seja, os três, nem sequer seriam chamados de três. Se existe três, por que não poderia existir quatro? Por que não poderia existir cinco? Por que não poderia existir sete? Não tem nenhuma lógica. Se Deus tem três formas de manifestar, por que não poderia ser 100 formas de manifestar? Por que não poderia ser 20 formas de manifestar? Portanto, de uma forma resumida, acho que os meus minutos já terminaram, embora não assim que terminar, me avisem. Tá com a contagem aí, David? Já está. Esse. Sim, eu contei, deu ainda 8 minutos. Quantos? 8 minutos. 8. Ok, falta ainda, né?
Ok. É 2. Sim. Deus fala aqui, Deus glorificou o seu servo Jesus. Deus glorificou o seu servo Jesus. É mostrando claramente que Jesus é um servo de Deus e não uma parte da Trindade. Assim também, num outro, o enviado não é maior que aquele que o enviou. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, Deus enviando Jesus mostra a autoridade de Deus sobre Jesus. 1. 2. Deus enviando Jesus mostra a superioridade de Deus sobre Jesus. Como também Jesus enviou outras pessoas, mostra a superioridade dele em relação a essas pessoas. Quer dizer, o contrário não acontece. Uma pessoa superior é que envia outra pessoa a cumprir certo serviço. Ele quando cumpre esse serviço, essa pessoa mesmo declara: eu apenas faço aquilo que ouvi. Ele ouve de quem? Se eles são iguais, por que ele vai esperar e ouvir a outra pessoa? Se pensam da mesma maneira, por que vai ouvir? Uma pessoa pode ter o corpo, tem alma, tem isso. Quer dizer, eu vou dizer, a minha alma espera o meu corpo pensar ainda. Ou a minha alma vai ter que escutar o meu corpo. Quer dizer, não tem uma lógica. Então, Trindade tem dois aspectos muito fundamentais. Um, não é algo que tem suporte nas escrituras. 2, e nem é algo lógico. Não é lógico e nem tem suportes das escrituras, quer bíblicas, quer alcorânicas ou outras escrituras. Quer dizer, não tem nem como poder ter base fundamental para talvez se tivesse escritos versículos claros que não requerem várias interpretações, aí seria, podemos dizer assim, tem versículos, mas esses versículos, embora não é algo que nós podemos compreender, mas tem versículos claros. Mas nem tem versículos e nem é algo que é possível compreender, porque o raciocínio humano não consegue raciocinar o assunto da Trindade. Acho que terminou agora, né? Sim, deu tempo agora. Perfeito, só vou fazer um adendo que no momento eu vou deixar a resposta para a réplica, por causa que agora é a apresentação de teses e a apresentação de argumentos. Então vamos lá. Uma grande questão que existe de problema sobre a Trindade, principalmente em meios leigos, não tanto entre os sacerdotes e seminários, que é basicamente a terminologia. Porque a terminologia trinitária, ela não pode ser mal entendida, porque ou você cai em risco de cair em um sabelianismo, que muitas vezes acontece, principalmente a ideia que mais vem à mente é o sabelianismo, ou outra heresia antiga que apareceu nos meios da igreja. Então, agora, por que nós estamos criticando a Trindade? Antes da gente explicar por que, a gente deve explicar o que é. O que é a Trindade? Deus, a gente não divide Deus. A gente não divide Deus e a gente não divide Deus em naturezas. O que a gente divide são pessoas. Aí, Deus, ele é um. Isso ninguém discorda. Se você perguntar quantos deuses há, todo Cristo vai falar para você. Um. A não ser se você for mormon, porque os mormons com o Joseph Smith fizeram politeísmo. Mas isso é uma heresia muito moderna. Então, continuando para pensar questão tradicional, o que existe sempre é Deus, a treva, o unum, o que é um. E pelo processo de Bulitio é que se temos a Trindade. Mas o que é o processo de Bulitio? Por lógica, Deus, ele tem é como se ele bulinasse para si mesmo. Por que ele bulina para si mesmo? Porque tem que existir uma explicação lógica desse bulinamento. Primeiro, Deus,
ele tem visão sobre tudo. Tendo visão sobre tudo, ele tem consciência sobre si mesmo, porque tudo está na mente dele, nada escapa. Inclusive sua própria imagem, que é Deus. Chamamos nós temos Cristo, chamamos ele de o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, a palavra, o que é a palavra? É o pensamento de Deus sobre ele. Mas não pense que isso é uma ação temporal. Primeiro tínhamos o Uno, e do Uno a gente houve a circulação, e daí passamos a ter as 3 pessoas. Não, isso é um erro. Esse bulítio, ele acontece por toda a eternidade no próprio Deus. O Pai sempre está dando essa geração ao Filho. Dessa geração, temos e depois da procedência do Pai e do Filho, temos o Espírito Santo. Por isso que falamos geração, por causa que isso difere de criação. Criação vem de vir a ser, já não existe isso de vir a ser. O Filho é criado antes do tempo, diferente do que diziam os arianos, que o Filho era homoiósio, ou seja, de substância semelhante, mas não igual. Daí caímos no erro do arianismo. Agora, por que existe a necessidade de 3 pessoas? Por que a gente não tem isso? Eu sei que isso parece uma explicação, mas na verdade é algo básico para poder explicar o tema. Por causa que, no quesito, o pai, como já falei, ele pensa sobre si mesmo e tem o conhecimento do filho. A relação entre o pai e o filho, essa relação de conexão entre eles, deve ser uma pessoa para que algo se os tenha, algo que os compare, que é o Espírito Santo. E por isso temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há 3 pessoas, um Deus. Não dividimos Deus em 3. Deus é 3, uma pessoa, uma substância, entende? O Filho é o pensamento do Pai sobre ele mesmo, e o Espírito Santo é a relação entre o Pai e o Filho. E daí que temos a filioque. Filioque é do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. E isso que diverge, por causa que o Pai, ele gera o Filho antes de toda a criação, e da relação entre os dois que se procede no catolicismo romano ao Espírito Santo. Por isso temos essa necessidade de Deus. E Cristo encarna pelo processo de ebulitio. O processo de ebulitio é o bulinar para fora, que é diferente do bulinar para dentro, que Deus faz trindade. O ebulitio é quando Deus ele ebole para fora, e assim temos a criação do mundo material, onde a criatura, ela per si não é nada, e a única coisa que a define é Deus mesmo. E daí, a diferença entre a criação, entre o surgimento do mundo e Cristo, é porque Deus não é encarnado no mundo, mas ele sim, a segunda pessoa, ela é encarnada no Filho, e através do Filho é que temos o nascimento da palavra na alma, que nos leva de volta para Deus. É um ciclo. Então temos aqui uma explicação básica para a Trindade, adendo que sabelianismo é dizer que Deus é massa, que são só 3 formas que ele se aparece. Não são 3 formas. São 3 pessoas reais, não são ilusões, não são fantoches que nos aparecem, elas são reais. Mas aí me pergunto, onde está isso na Bíblia? A gente poderia citar vários documentos clássicos, como João 1:1, São João 1, que no início estava com o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, é a primeira frase do Evangelho, é a primeira coisa que se aparenta no Evangelho, é isso. Ou seja, a primeira documentação clara. Mas a gente não só tem isso no Novo Testamento, que já seria a prova suficiente. Temos isso também no Velho Testamento, provas da Trindade no Velho Testamento e escrituras judaicas. Aqui, veja. Gênesis 1:26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele fala façamos. Deus, em partes do Gênesis, ele usa o verbo plural. Ele não fala farei o homem à minha imagem e semelhança. Ele fala façamos a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus em partes, ele se usa no plural. Ele não se usa em unidade, que era o que seria esperado. Mas também há uma curiosidade bem grande, que é no Alcorão, no próprio Alcorão, Deus usa plural. Nessa surah aqui, Alcorão 25:12. Em verdade, criamos o homem de uma essência extraída do barro. Aqui, essa parte sobre a Isha. Aqui. O primeiro, o segundo. Depois, fizemos de uma gota de esperma dentro de um receptáculo seguro. Ou seja, no Alcorão, em passagens, também se fala Alá, o melhor dos criadores. O melhor dos criadores. Existe algo que não foi criado senão por Alá? Ou seja, em várias partes também se usa o plural. E daí que eu vou entrar em um tema.
Tawhid. Tawhid, ele quer dizer unificação, não união. Por exemplo, se eu quiser falar a união da Arábia, eu tenho que falar Al-Ittihad al-Arab. Mas se eu tenho que falar unificação da Arábia, pela minha pronúncia horrorosa, mas eu não sei falar línguas escritas. Se a gente fala unificação da Arábia, a gente fala Tawhid al-Jariti al-Arabia. Ou seja, é isso, a unificação de Deus e que se difere de união, Al-Ittihad. Então, a gente tem essa divergência entre o que é a união e a unificação de Deus. A Trindade ela também se explica em diversas semelhanças que a gente pode ver pela Bíblia, como, por exemplo, os 3 anjos que visitaram a cidade, etc. Ou seja, várias passagens onde Cristo especifica. Por causa que se não houvesse Trindade, quer dizer uma coisa, que Deus ele não tem noção sobre sua própria visão. Se Deus não tem noção sobre si mesmo, ele é um Deus que não se conhece. Ele é um Deus que é desanálogo a si mesmo. E um Deus que é desanálogo a si mesmo, ele é um Deus imperfeito, porque Deus é toda a perfeição. É através disso que a gente tem essa questão do argumento do Logos, que é esse argumento que provém em Deus pelo próprio ente racional. Mas alguém poderia argumentar que Deus ele não pensa porque ele é ato puro. Mas isso seria um erro, por causa que Deus, em sua consciência, ele é todos os entes. E se ele próprio se faltasse, ele não teria todos os entes. Ou seja, seria uma imperfeição, porque é impossível com o conceito de Deus. Peraí, desculpe a minha memória é meio fraca para o outro assunto. Dependência. Muitas vezes falam-se assim, Deus, per si, como que pode que a Trindade ela seja dependente? Como pode que o filho seja dependente do pai e de outro? Deus não é dependente, logo a Trindade é falsa porque cria dependência entre as pessoas e essa dependência demonstra a perfeição delas. E Deus não pode ser perfeito, logo a Trindade é falsa. Isso é um erro, porque Deus, em si mesmo, ele também é dependente, mas ele é dependente da sua própria substância. Ou seja, Allah, por si, a única coisa que ele é dependente é do seu próprio ser. Deste mesmo modo, a Cristo, que é da mesma substância que o Pai, ele é só depende da sua mesma substância. Ou seja, o que vai diferir tudo é essa questão da substância. Por quê? Porque eles dependem mutuamente entre si, mas eles só são dependentes da sua substância. Do mesmo modo que, mesmo o Deus mais monoteísta possível, a única coisa que depende per si mesmo é de seu próprio ser, é de sua própria perfeição, é de seu próprio ato puro. Ou seja, nem mesmo Deus ele pode escapar da dependência de Deus. Ou seja, tudo depende de Deus, inclusive o próprio Deus. Essa questão que faz a substância dele. A substância com a que todas as criaturas devem voltar. E uma coisa que eu também devo criticar é que essa visão que eu apresento aqui, ela é monista e não dualista. Qual a diferença entre monismo e dualismo? O monismo, ele diz que existe uma única realidade. Ou seja, no caso do monismo teísta, é que Deus é a única realidade. Em que sentido vai isso? Que todas as criaturas e toda a criação, elas são Deus, no quesito de que elas são. A única coisa que difere uma criatura da outra é o quanto de Deus ela é. De exemplo, a minha substância, homem, ela é mais Deus do que a substância cadeira. Por quê? Porque eu tenho mais grau de perfeição que a cadeira. Logo, minha substância se deriva disso. Do mesmo modo, assim é o mundo. O mundo, ele em substância é Deus, e a única coisa que vai diferir o mundo de outras coisas é a sua falta de perfeição. Por isso que temos isso da substância. Ou seja, o destino de toda criatura é voltar para Deus. Ou seja, nada escapa de Deus. Mas aí alguém poderia fazer uma crítica. A crítica seria basicamente a seguinte: não existe Deus e espaços vazios. Ou seja, mas isso seria um erro. Por quê? Porque de fato a gente vê que existe Deus e espaço vazio quando a gente vê imperfeição. Porque a imperfeição é algo que não se pode denotar na substância de Deus e é uma coisa evidente. Ou seja, temos evidência que existe algo que não tem a substância de Deus porque é um ato mau. Se não tem a substância de Deus é porque é um espaço vazio, por causa que Deus não está naquele, por causa que Deus não é da substância daquele ato. Ou seja, existe sim um espaço vazio e existe Deus. Deste mesmo modo. Cristo ele tem uma relação, e para não criar uma refutação no momento, que não seria o objetivo, porque o objetivo é só apresentar a tese,
mas para a tese é importante no caso da a hermenêutica bíblica, é que Cristo fala em parábolas e isso seria depois para poder explicar as parábolas, mas isso vai se colocar na resposta. Quantos minutos eu ainda tenho, David? Bem, tem ainda uns 2 minutos. Não, perfeito. Então, para sumarizar a tese, não confundir não confundir substância e natureza, ou podia ser porque Deus é substância de alguma coisa e que a única coisa que ele depende é dessa mesma substância. Do mesmo modo que qualquer Deus monoteísta, a única coisa que ele depende filosoficamente é de sua própria substância. Que Deus ele tem que o mesmo ente um ente outro. E também outra coisa que eu devo mencionar é que a encarnação de Cristo ela não é a imperfeição da perfeição, porque o ente per si ele já é perfeito, ou seja, o ente em si ele é perfeito, ou seja, não é a imperfeição com a perfeição. No caso, é apenas a perfeição que se esconde lá, porque o ser humano ele não é perfeito. Ou seria uma imperfeição se Cristo pudesse fazer algo que viria contra a sua própria natureza, porque é isso que é imperfeição. Imperfeição é fazer algo que não tenha na substância de Deus, não tem na substância de Deus a fazer algo contrário a ele. Ou seja, não é que não faz sentido com que Deus ele se encarne por causa que o humano seria imperfeito. A única coisa que delimitaria essa imperfeição seria caso Cristo ele fizesse algo mal. Ou ele, por exemplo, tivesse coisas que ele não poderia fazer por uma impossibilidade da sua própria substância, que seria a impossibilidade de Deus. Se existisse isso, dessa impossibilidade de Deus, então logo a gente poderia afirmar que seria impossível porque Deus está se mesclando com algo de perfeito. No entanto, isso é errado, por causa que a encarnação do verbo não limita os seus desejos, não limita o seu poder. As únicas limitações que Cristo teve foram colocadas por seu próprio desejo. E se ele próprio quisesse, essa substância, esses erros não seriam colocados, ou até mesmo em tempos possíveis, por uma coisa impossível, já que Deus não muda de opinião. Mas se por algum motivo, por perfeição divina, precisasse dessa mudança, ele poderia sim desfazer os seus atos materiais para ter sentir dor, fome, sede, ou até mesmo se descascar da sua carga material e voltar ao Pai. Então, ou seja, não é a imperfeição com a perfeição. É justamente apenas a perfeição com a perfeição. E do mesmo modo a matéria pode se misturar com o divino por causa da explicação já dita anteriormente. De Deus ser tudo e as únicas coisas que faltam são as faltas dele. Quantos minutos ainda? Ou já terminou? Terminou. Passou alguns segundos, mas terminou. Perfeito. Agora para as refutações. Não, Ok. Tem 5 minutos, né? Sim. Deixa eu só resetar o cronômetro aqui. Tá. Sim. Ô, Chico Ahmed, lembrando que não, você pode citar a primeira tese, porque eu só tive uma tese, pode. Ok. Em relação ao primeiro, dizendo que, exemplo, argumentando com alguns versículos bíblicos que falam o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, isso é muito simples assim. Vamos ver aqui. Vou dar um exemplo mais prático. Se alguém viesse e dizer que esse celular é meu, e depois, mais tarde, eu descubro que este celular era a pessoa mesmo. A primeira vez, o celular era meu. Alguns anos depois, esse alguém vem descobrir que o celular não era meu. A celular era eu mesmo. Quer dizer, parece que da primeira vez eu menti. Que o celular era meu, mas ele não era meu, porque eu era exatamente o celular. Quer dizer que teve um processo de desenvolvimento. Em primeira instância, era meu, mas depois venham descobrir que não, o celular em si era meu. Ou seja, esse versículo que dá um argumento, é um versículo que parece... é um versículo contraditório. Eu não digo algo hoje e depois daqui a nada mudo dizendo outra coisa que contraria o anterior. O verbo era Jesus. O verbo era próprio Deus. Ou seja, algo parecido assim. Esse é o primeiro. 2,
na questão da substância. Podemos ter todos nós, se quisermos usarmos natureza, se quisermos usarmos substância, se quisermos usarmos outro termo. Usar os termos diferentes não muda o pensamento, não muda a ideia. Que tem o mesmo substância, ter a mesma substância. Como eu disse, humanos todos têm a mesma substância, foram criados da mesma natureza, que é a mesma substância. Mas isso são ou seja, são muitos humanos, não é um humano só. Deus, tendo a mesma, ou seja, uma trindade ter a mesma natureza, não faria os de um. Por quê? Propriamente a igreja, os teólogos, quando você pergunta, Jesus é Cristo? Não. Cristo é Deus? Não. Deus é Espírito Santo? Não. Espírito Santo é o Filho? Não. Dizem, são pessoas independentes, diferentes, mas eles são um. O Filho não é este aqui não é este aqui, esse aqui não é este aqui, mas são um. Mas como é que são um? Se fosse assim, não era necessário dizer este aqui não é este, esse aqui não é este. E a outra coisa, a questão de quando Deus fala, seja no Alcorão ou na outra língua, sobretudo como nós sabemos, originalmente as escrituras são duas línguas muito próximas, hebraica, ou seja, são línguas semíticas, árabe, língua hebraica ou aramaica. As línguas que Jesus falava, que eram línguas maternas dele. Árabe não faz parte, mas tem hebraico e aramaico. Quando nós dissemos fazemos, em inglês isso se diz, na linguística, isso se diz majestade. Quando alguém tem poder, quando nós dirigimos ao presidente, se um dia o irmão quiser escrever uma carta para o presidente do Brasil, eu chamo, aviso, ou seja, aviso já que não escreva dizer tratando ele como uma pessoa singular. Isso se chama pronomes de tratamento ou de majestade. Quando Deus fala dizendo nós, tem muitos versículos no Alcorão onde Deus fala nós. Que não sei o que isso significa, exemplo, na língua árabe. Isso significa majestade, poder que a pessoa tem. Ele fala é nós. Nós podemos. Porque quando alguém fala sozinho e fala nós, essa pessoa mostra o poder que ele tem. E não há ninguém que tem poder igual a Deus. Nem ninguém tem um poder próximo a Deus. Então, se há pessoa, de facto, ou seja, se há entidade indicada para usar o verbo no plural, na primeira pessoa, é Deus. Se o humano usar isso, é mais questão de mostrar poder ou outra coisa. Mas em quem isso encaixa mais é, de facto, usando nós. Nós fazemos. Se for usar na segunda pessoa, é como pronome de tratamento. Na primeira pessoa, se diz o uso de majestade. Depois de nós terminarmos, podem consultar gramáticas em inglês, até acho também portugueses. A questão do Tawhid, falou-se de Tawhid quando nós falamos da união dos árabes. Não se disse Tawhid, não. Se disse Ittihad, não Tawhid. Se diz Ittihad al-Arabiya, união dos árabes. Mas não Tawhid al-Árabe. Não se disse isso. Outra coisa. Não sabe... deu o tempo. Tempo, ok. Era a hora das perguntas. Oh, não, peraí, tem a minha parte também, né? Não, nós tínhamos combinado que você falaria 15 minutos e eu falaria os últimos 5 minutos. Pera, pensei que eu também teria 5 minutos. Tá, eu falaria 10, você falaria 10 mais 5, quer dizer, colados, depois eu falaria o último. Pera aí, mas eu não só falei 10. Quem começasse a debate ia fechar. Mas pensei que... Eu não sabia contar 10 minutos pro Polaco. Ele só contou 10 pra mim. Então, eu poderia fazer uma antítese e daí depois poderíamos ir para cima. Pode falar. Pode rodar o contador aí, David. Tá pronto? Ok. Peraí. Ok.
Pode iniciar aí. Bom, perfeito. Para pressão mais escritura, isso parece ser a nossa área favorita de argumentação do Sheik. Quando Cristo ele fala, ninguém conhece o dia, senão o Pai. A Cristo ele usa muitas ferramentas retóricas no texto. Você pode falar que é interpretação da igreja, etc. Mas todo mundo sabemos quando você deixa uma pessoa interpretar uma escritura. Temos 100 mil igrejas e, enfim, reforma protestante. Quando Cristo fala, ele fala isso na autoridade para dizer que não compete ele dizer. Não compete a ele dizer o dia do juízo para as pessoas. Desse mesmo modo, quando ele fala o Pai é maior que eu, ele fala, a gente não pode traduzir esse maior como ordem de substância, traduzimos como ordem de processão, o Pai é maior que eu. Assim como o Pai é maior, assim como quem enviou é maior, ou seja, o Pai, que é em ordem de procedência maior, me enviou, assim eu vos envio. Ou seja, a gente tem essa questão da ordem de procedência. Sobre outras questões, deixa eu pegar aqui as suas afirmações. Sim. A gente, como eu ia falar, vamos para explicar, por que é necessário que a gente tenha uma terminologia correta no cristianismo? Porque a terminologia correta, ela vai alterar completamente, por causa que a terminologia que se usa no cristianismo é uma terminologia teológica, não é uma terminologia coloquial, não é uma terminologia que uma coisa pode ter o mesmo sentido da outra, não, por causa que quando temos Cristo, falamos que Cristo tem duas naturezas, porque ele tem a natureza humana dele e a natureza divina. Deste mesmo modo, a gente não pode falar que Deus tem três naturezas, porque natureza é modo de ser, é o modo de ser. Cristo tem duas naturezas porque ele tem o modo de ser humano e o modo de ser Deus. Já as três pessoas, elas não são modos de ser, elas são pessoas, elas são de mesma substância, mas elas são pessoas diferentes, Por isso que a gente não pode falar Deus tem três naturezas, porque isso confunde muito. Tanto que a discussão terminológica foi uma das coisas que mais ocorreu no arianismo. E sobre a frase de que a Trindade é difícil de pregar, na verdade, a Trindade é muito fácil de ser ortodoxa. Por quê? Em tempos, quando a igreja estava no seu início, um bispo chamado Ário, ele pregou que Cristo não era Deus, que era a criatura mais perfeita do Pai. No entanto, ele não era o Pai da mesma substância que o Pai. No máximo, que os arianos pregavam que ele era uma substância parecida, não igual. No final, por muito tempo, a igreja quase que inteira foi dominada por bispos arianos. Os fiéis católicos, os trinitarianos, ficaram muito tempo sem poder ir para a igreja, porque as igrejas estavam completamente dominadas por padres e bispos com essas terminologias. E quem resistiu foi Santo Atanásio do Egito, e daí temos o Cristo Santo Atanásio, etc. No final, a heresia ariana ela foi destruída, em grande parte, ela foi refutada por escritos do De Trinitate, etc. Vários autores ortodoxos católicos fizeram esses manuscritos e conseguiram expurgar a heresia de Ário da Europa. Os povos germânicos têm se convertido à heresia de Ário, posteriormente, inclusive aí no Visigodo, as converteram ao catolicismo tradicional. Tivemos muitos mártires nessa época, por causa da perseguição dos arianos. E outra coisa que eu devo mencionar, não existe muita fonte histórica para falar sobre primeiros cristãos que não acreditavam na Trindade. O máximo que você vai ter é ebionitas, o máximo, que eram grupos de sincretistas com o judaísmo. E basicamente esses próprios grupos ebionitas foram questionados nas próprias vidas dos apóstolos. Ou seja, isso é o máximo que tem, sincretistas com o judaísmo. No final, se a gente pega todos os documentos dos primeiros cristãos, até mesmo de relatos de pais apostólicos que tinham, tanto que eu tenho um artigo contra os arianos no Medium, só pesquisar por Bonaventura no Medium, e acharam que tem a imagem do Espírito Santo. Você pode ver que quase o consenso dos pais em geral era esse, a Trindade. E as heresias da época eram heresias gnósticas de negação da matéria, ou seja, não dá muito a ver com a negação da Trindade em si e per si. Agora eu tô com uma dificuldade para poder fazer argumento. Sim. Sobre a substância das criaturas. Per si, em si propriamente dito, as criaturas, elas não são da mesma substância. O quê? Temos seres da substância, quando eu digo em relação divina. Por quê? Porque o homem, vamos supor, Brian, eu e Ahmad, os dois são homens, os dois competem a essa substância humana. Mas a diferença da substância divina é que... sim, mas só deixa eu terminar o raciocínio. Diferente da substância divina,
o ser, a cada um, eles não são entes iguais, eles não são consubstanciais. Existe sim o Brian, mas o Brian é um indivíduo que pode ter mente, a mentalidade de qualquer ação que a Ahmad não quer. Isso é diferente da substância divina, onde eles participam dessa substância. Perfeito. Bem, deu 5 minutos. Sim. Tempo para as perguntas. Tempo para as perguntas, ok. Hora de perguntar. Tenho aqui. Sim. A minha pergunta é o seguinte. Jesus, durante a sua estadia na Terra, por que ele não pregou a Trindade para os cristãos, para ficarem claro, para não ter essa divergência e desenvolvimento época após época? Nós sabemos que os primeiros cristãos tinham um certo tipo de crenças, os cristãos que vieram depois têm outros tipos de crenças e hoje temos outros tipos de crenças. Se a Trindade é fundamental, é tão importante assim no cristianismo, por que Jesus Cristo não pregou isso claramente para que as pessoas possam entender? Então, mas a questão é, eu respondo, e daí, quando tu pergunta, eu respondo, ou você faz uma série de perguntas, e daí eu depois faço uma série, daí você responde essa série e eu respondo essa Não, série. se você quiser, eu vou fazer a série de perguntas. É mais uma outra pergunta. Ok. Eu acho mais fácil a Sim, primeira opção de pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Pode ficaria melhor. É porque o meu medo é que se eu responder, e daí o próximo responde, daí um responde por cima do outro, um responde por cima do outro, daí fica claro. Então acho que deveria ser assim. Uma pergunta, uma resposta, e pronto, não se fala mais. E daí tem o caso contrário. Uma pergunta, uma resposta, não se fala mais, pronto. Ok? Não percebi. Basicamente vamos supor, que eu faço uma pergunta para você. Você responde, eu não toco mais no assunto, eu faço uma próxima pergunta. Você responde, eu não toco mais no assunto, eu faço uma próxima pergunta de outro tema. E daí chega a sua vez, você faz uma pergunta, eu respondo, não se toca mais, próxima pergunta. E daí deixa que o espectador veja se a resposta é satisfatória. Agora, ou seja, eu posso fazer mais uma pergunta, né? E você responder de vez. Não, mas você prefere a série ou essa questão de resposta e resposta? Não, eu fiz a pergunta, você responde, depois você pergunta, eu respondo, assim. Para não perder mais Sim. tempo. Sim, Já perfeito, falo que entendi. temos somente 7 minutos. Ok. Então, basicamente, para a resposta, por que era importante? Cristo, diferente do que os protestantes vão dizer, provavelmente que vocês mais vão encontrar por aí nesses meios, pelo menos que são mais paspalhões italianos, os protestantes só tem na Bíblia. E de fato eu vejo que uma descrição, uma interpretação bíblica, ela é bem inútil, porque qualquer homem pode interpretar. Inclusive, no próprio islamismo existe o curanismo. O curanismo ele nega os hadiths e ele nega essa tradição. O que a gente vê, os curanistas tendo visões totalmente diferentes um do outro. Por isso que é preciso dessa tradição para ser alinhada. Porque se você só tem o curanismo, por exemplo, todas as normas da religião elas são completamente julgadas, do mesmo modo que aconteceu com o protestantismo. Cristo, ele propriamente foi acusado de blasfêmia por ter falado, eu e o Pai somos apenas um. Quando ele falou os versos os judeus, eles rasgaram a camisa, falaram blasfemo, etc. Ou seja, não era proibido dizer que era o Messias, por causa que se fosse proibido dizer que era o Messias, quando o Messias aparecesse, ele seria morto. Então, como que a gente saberia que era o Messias? Por isso, muito. Mas agora, dizer-se que era Deus, isso já era uma coisa mais inaceitável per si só. Então, Cristo, ele não só deixou a Escritura, mas por causa que a Escritura, ela per si, ela não é suficiente para guiar todos os povos, porque o ser humano per si, ele tem um poder de divergência interpretativa. Por isso que Cristo deixou a igreja, e por isso mesmo que a igreja ela é intérprete fiel das Escrituras, ela que guarda a ortodoxia. Então, quando vemos que temos movimentos contra a igreja, o que acontece são muitas divisões. E por isso mesmo, por que existem tantas divisões sobre a explicação da Trindade? Porque protestantes, pós-reformados, decidiram descartar a autoridade da igreja, e no final o que acontece é a interpretação, mesmo modo que acontece com os curanistas atualmente no Islã. Eles descartam a autoridade dos hadiths da Sunna, descartando a autoridade dos hadiths da Sunna, você só tem um bando de desmiolado que cria sua própria denominação. Dava até para fundar uma escrita diferente de cada bairro.
Deste mesmo modo, Cristo deixou a igreja, e se você vê os primeiros cristãos, absolutamente, quem é Cristo era Deus? O dogma, a questão de evolução de dogma. O conceito, ele existia, mas a terminologia para definir esse conceito foi evoluindo. Por isso que também eu sou muito agarrado com esse troço de terminologia, porque essa terminologia, ela evoluiu para a parte do cristianismo e ela foi usada para definição. Ou seja, por isso que eu não aceito quando se usa a terminologia certa, porque foram anos de evolução teórica e anos de evolução para explicar isso. Ou seja, o conceito de trindade já existia, mas a questão é, evoluiu os conceitos de terminologia para se explicar esse termo, que eram diferentes. Ou seja, você podia encontrar um padre explicando de um jeito diferente de outro, pelo justo motivo que não existia uma terminologia certa. Ou seja, você podia chegar a coisas muito estranhas na definição de um e de outro. Por isso que eu ouvi. Isso também acontece na Eucaristia. E, por exemplo, alguém narrar substanciação, mas não tiver transubstanciação explícita, pode ser considerado herético. Por quê? Porque a terminologia é que confirma o dogma. A terminologia é que vai confirmar, por essência, o que aquilo quer dizer. Ou seja, para que não haja ambiguidades, para que pessoas não tentem usar isso, por favor. É isso. Agora. Ok, perfeito. Agora é minha vez de perguntar. Pode me dar 1 minuto para comentar a sua resposta? 1 minuto só, ou 2 minutos. Ok. Ok. Em relação a esta resposta, não é uma resposta satisfatória. Tendo em conta a importância que a Trindade tem dentro da igreja, era indispensável o Cristo propriamente pregar claramente. Agora, fazendo comparação um coranista com o que acontece entre a igreja e os evangélicos, é totalmente diferente. Quando nós falamos de hadith, estamos falando a vida e decisões e palavras do profeta Muhammad. Na Bíblia é diferente. Na Bíblia você encontra palavras de João, você encontra palavras de Lucas, você encontra palavras de outras pessoas, encontra palavras de Jesus, encontra palavras de Deus. Diferentes discursos com diferentes personagens estão lá. No Alcorão é diferente. No Alcorão você encontra somente discurso de Deus. Você não encontra, de acordo com a crença muçulmana, só o discurso de Deus. Não encontra nenhum discurso, nenhuma palavra de outra pessoa dizendo não, profeta Muhammad viajou, as pessoas receberam ele, fizeram isso e aquilo. Você encontra isso 1001 palavras dentro da Bíblia. Os escritores a falarem, ou Jesus propriamente a falar, ou Deus a falar. Você encontra isso na Bíblia. No Alcorão, o Alcorão é diferente. Quando falamos de hadith, falamos a vida e as palavras do profeta Muhammad. Os evangélicos não recusam isso. O que os evangélicos recusam? É a interpretação que a igreja toma. Não é que eles recusam aquilo que é narrado e autenticado na vida de Cristo, não. Os cronistas recusam aquilo que é narrado e autenticado de vida do profeta Muhammad e as palavras dele. Totalmente diferente. Uma comparação sem nexo. Ok, então o que eu faço agora? Eu respondo a sua ou crio uma nova pergunta? Pode perguntar. Não, eu queria. Eu pergunto e daí tu responde, eu respondo contra e daí acaba, perfeito? Sim, sim. Ok, agora eu tenho que perguntar. Ok. Perfeito. Pera. Qual era a minha pergunta que eu tinha perguntado antes? É sim. A pergunta que eu quero perguntar para você é a seguinte. Por 600 anos antes do profeta Muhammad aparecer, que a paz e bem sobre ele, você tem 600 anos contínuos de tradição trinitária, ou pelo menos parecida com o trinitarismo, que é o arianismo. Por causa, o arianismo, ele afirma que Cristo, aos arianos homoiusianos, Cristo é de uma substância semelhante ao Pai. Isso o Islã não afirma. O Islã não afirma que a Cristo é de substância semelhante a Deus. Ele afirma que Cristo foi só um homem. Ou seja, os arianos, eles são muito mais próximos eles são mais próximos dos trinitarianos. Ou seja, temos 600 anos dessa tradição ser desenvolvida pelos pais, e os únicos que negavam isso, ou se é que negaram, que eram os ebionitas, que foram questionados pelos próprios apóstolos. Ou seja, temos 600 anos disso, até que vem o profeta Muhammad, para Maomé, e afirma o verso trinitário.
como que você responderia esse laço histórico? É muito simples. Primeiro, antes dos muçulmanos, antes do profeta Muhammad ser enviado, havia milhões de pessoas que acreditavam em Jesus, não passa de um ser humano, que são os judeus. Então, existiam povos, milhões de pessoas, ou seja, podemos dizer assim, muitas pessoas que acreditavam que Jesus era um humano, não mais que isso. Em relação propriamente dentro do cristianismo, sobretudo cristãos badilísios acreditavam que Jesus era humano, não era Deus, nem era divino. Os badilinos, o nome não, Não, está me escapando. você tá falando Badilísios, dos ebionitas? Você tá falando dos ebionitas? não. Os badilísios, Balduíno. deixa eu ver. Não é badilísios. Pera aí, a primeira heresia. Ah, tá, depois, tá. Essa questão para outro mundo. São cristãos que viveram no primeiro século de Cristo. Eles tinham essa crença, que ele era o puro humano. Além disso, além dos judeus, essa seita, não só essa, eu lembrei dessa seita, mas tinham outras seitas daquela época que acreditavam no Cristo como apenas um simples humano e enviado de Deus. Entre os mais destacados, os badilísios. Não me lembro o nome exato, mas parece que é badilísio ou algo assim. Terminou a resposta? Sim, terminei. Perfeito. Então, agora eu respondo que já chegou às 8, e daí a gente encerra e deixa para que o entrevistador veja que foi a coisa mais aceitável. A primeira coisa. Sobre a questão. Eu estudei erisiologia, porque é meu tema favorito de ser estudado no cristianismo. Eu estudo erisiologia e eu até hoje, desculpe se estiver errado, não vi nenhuma fonte falando sobre a badilismo. A primeira heresia que eu me lembro de ser falada no século dos apóstolos estavam falando, as que eu me lembro eram o ebionismo sincretista judaico, e quem fala nisso, os judeus rejeitavam o Messias, por isso mesmo. Eles diziam ali que ele era só um homem, mas ele era só um homem, um feiticeiro, um ladrão, um cretino, algo do tipo. E daí o que temos são os ebionitas. A heresia que vai negar, muitas vezes vai ir contra o que era Deus, vai surgir com Ário em Alexandria. Quando Ário surge em Alexandria, vai ser uma novidade que vai impactar o mundo cristão. Vai ser tipo, uou, o que é isso? Tanto que, se esses grupos existissem até o profeta Muhammad aparecer, você não acha que, tipo, os bispos de lá já não sabiam dessa questão e não veriam como uma inovação, veriam como algo que já existia entre eles? E até mesmo os padres que não os apóstolos creem e professam que Cristo é Deus. Ou seja, vendo isso, eu não vejo muita surpresa histórica, mas se o Ahmed quisesse me enviar questões históricas, eu ficaria completamente grato em lê-las e observá-las. Então, perfeito? Terminamos? Sim. Eu achei que foi ótimo. Foi um prazer ter participado desse belíssimo debate com vocês, pessoal. Muito obrigado a todos por terem participado e até a próxima oportunidade. Até a próxima. E com Deus. Até a próxima. Adeus, prazer em conhecer vocês. Que Deus abençoe o coração de todo mundo aqui. Perfeito. Pronto? Obrigado.